just called to say how much I care. Bom, essa questão de Deus ser a profissão, né, porque ele seria designer, né? Bom, simplesmente a gente criou tudo do zero. Basicamente isso, né? Tipo, desde a invenção do universo, do mundo, tudo como as coisas funcionam, foi uma coisa projetada para funcionar e ter seu aspecto visual também. Não foi simplesmente feito com uma função. Foi tudo bem pensado. Também, eu vou falar do Sim. Também trabalhamos com qualquer tipo de mercado, independente da função que o cliente quer para o seu design. Se ele quer para a guerra, se ele quer buscar a paz, se ele quer quebrar alguma empresa, se ele quer quebrar um grupo de pessoas, religião, trabalhamos com qualquer tipo de mercado, sem frescura. Nosso público também tem uma questão bem aberta, do público, independente do local global que ele fica, apesar de nós ter criado global. Então, nosso mercado tem todas as pessoas, todas as culturas, todas as religiões, mesmo que não sejam a gente, no caso. Mas, ou que não representem só uma forma da gente. Pode ter várias. Você pode ver o mercado inteiro. Como hinduísmo, umbanda. Então, estamos presentes. Sim. Como ele falou que foi tudo projetado, assim, tudo foi feito para funcionar vindo de outra coisa. Alguma coisa que, como na semana passada falou que é inútil, a gente pode transformá-la em útil. Isso é reciclável nossa, porque nada é criado do zero e vai para o nada. Tem gente que criou tudo de zero, tem gente que criou tudo de zero, tem gente que criou tudo de zero. É um ciclo. Tem gente que criou tudo de zero, tem gente que criou tudo de zero, tem gente que criou tudo de zero. Também criamos desde materiais primários, né? matérias-primas, para desenvolver, né? Então oferecemos, pode ser uma patente, né? Para fazer isso também. Também criamos produtos completos, desde presidentes, terroristas. Se Deus é design, como é que ele entra em contato com os seus clientes para fazer um briefing sobre o trabalho que ele vai realizar? Como ele vai realizar esse briefing? A gente é freelancer, tá? A gente joga o que a gente quer aí, a gente vai e faz teste. A gente projeta uma coisa, joga na roda, se você está gostoso, se você está no estilo. É assim que funciona. Então, o nosso briefing não é necessariamente direto com o cliente, é mais uma questão local. Como fosse um produto que oferece, tem que ver uma situação e oferecer um produto. A gente entende necessidade do que está precisando na região, no local ou a pessoa. Não necessariamente tem que fazer contato direto com a pessoa. Necessariamente a pessoa vem até a gente, oferecemos o produto. Buscamos o melhor para ele, no caso, o cliente. Se for o pior para outro, não é nosso problema. Como eu posso garantir a autenticidade do projeto de vocês de design? Sendo que vocês não têm assinatura ali comprovando. A princípio, Eu não entendi a pergunta, como eu posso garantir ali a autenticidade do trabalho de vocês, que vocês fizeram, se não foi Darwin, se não foi algum outro ser humano, entendeu? Eu gostaria de saber isso. Você vê pela satisfação do próprio cliente em si, independente da sua religião. Você vê que independente da religião local, ele sempre nos cita fortemente, desde grandes construções, para louvar o nosso trabalho, até o momento de entrar em conflitos verbais ou até bélicos com os outros que defendem o contrário. Desculpa se rebater, mas a resposta não fez sentido. Porque a pergunta é, como vocês garantem que o produto foram feitos por vocês, sendo que não há uma assinatura, não há um registro em cartório e nada que seja característicos de vocês? A pessoa tem que ter fé para saber que algo foi projetado por vocês? Eu sou Deus, cara. Foram os Pingles que criaram tudo isso. Só basta saber que eu sou Deus. Nem tudo é criado diretamente da gente. A gente trabalha através de outras formas, de outras pessoas também, para... Como eu falei, o produto primário é o produto completo. Ah, mas ainda não respondeu pra Mas trabalha através de pessoas
trabalho na internet, copia esse trabalho e coloca o nome dela, então o trabalho não é dela, foi da pessoa que foi inspirada, não é? E como é que eu vou provar que foi você que inspirou essa pessoa? Isabela, eu sou Deus, Isabela, Deus. repita. Você pode não acreditar, mas tem gente que acredita e a gente sabe que é verdade. Baseado em quê? Na Bíblia? Sempre a religião certa, Isabela. Mais alguma pergunta, Fabiano? É a Bíblia. Querida advogada. É a Bíblia. Calma, é a Bíblia. Mais alguma pergunta, galera? Eu Não? perdi, já perdi. É isso. Não, nenhuma pergunta? Não, só curiosidade. Manda ver. Quanto tempo vocês levaram para esse projeto aí? 7 dias. Esse desenvolvimento do conceito, a ideia do design, as funcionalidades, o público-alvo, 7 dias. 7 dias só planta terra. Não, qualquer projeto que a gente faz. Que é um projeto que... Um projeto terra com A pessoa Um de cada vez, senão não consegue. A pessoa chega com a gente para o projeto dela, a gente chega e fala, cara, tá um jeito. A diferença. A gente faz. Mas vocês falaram que não tem contato direto com o público. Tem sim, eles vêm até nós. O que é oração? Mas peraí, De qualquer jeito, a gente não tá falando de uma religião, não tá falando de Deus bíblico, Deus evangélico. A gente é Deus. o público que Não contrata importa vocês... qual, ele vem até a gente. Mas qual modo? Eu quero modo que a pessoa fazer quiser. o trabalho de Da vocês. mesma forma que tem vários modos. Faça o seu possível para chegar até mim que a gente faz. Ah, O público que contrata vocês é o mesmo projeto que vocês criaram, então? O quê? Então, basicamente, vocês trabalham com o projeto de vocês. Na verdade, esse projeto é nosso, a gente trabalha nosso projeto, não só. Vocês trabalham com o projeto dessa pessoa. então o projeto serve, o criador serve o projeto, é isso? Deus chama até por Você isso, é né? Deus, a gente é Deus, a gente criou a humanidade, mas a gente trabalha com a humanidade que a gente próprio fez. Sim, a gente tem a produção do próprio produto. Ah, entendi. É um projeto que não necessariamente quando foi entregue, ele finaliza. Ele se desenvolve com o tempo. Peraí, se o cliente quiser desistir desse projeto, ele não aprovou o projeto. Quem seria esse cliente em relação a qual produto? O produto inteiro. O cliente, O universo. uma hora desistiu desse projeto, não aprovou o layout, não aprovou algum outro detalhe, ele quer quitar isso, ele quer desistir. Bom, Abre mão. evolução, né, gente? Tem que chamar atenção, né? Qual é o procedimento que ele tem que fazer? Bom, como a gente é Deus, a gente planeja tudo muito bem feito para que não tenha princípio de E evolução. como você justifica o datorismo do Deus? Olha, se Deus escreve certo, minha fala Beleza, né? não enxerga vermelho, é porque tem um motivo que vai ser muito útil para ele ainda. Explica uma coisa, Ó. o seu projeto é perfeito, digamos assim. Não. É bem pensado, né? Olha, não existe perfeição, na verdade, uma questão de ponto de vista da perfeição. Ó, Pode ser O perfeito pra design em você, si, mas ele não é pra mim. perfeito. Isso para a beleza do design. Ô, eu obedeço. Calma aí. Conclui. Nós não vamos ficar discutindo aí até o final. Define sim ou não e por quê. Não, porque foi muito mal argumentado. Não me convenceu de que Deus faz design, sendo que ele não atende o cliente de forma clara. Ele nem tem cliente. Não tem cliente. Não tem cliente. Então. Ele trabalha com o projeto dele. É por isso que eu falei, a gente é freelance. É a mesma coisa que ele. A velocidade do trabalho de vocês me convenceu. Pra mim é plágio. Pra mim pode ser feito por Plágio. alguma outra espécie no universo. Vocês são nosso plágio. Não necessariamente vocês. Beleza. Vocês querem aperfeiçoar o que já é nosso, né? Não, mas alguém no universo pode plagiar a pessoa de vocês. Então veredito é não solução. Não, sei lá, a autenticidade do trabalho. Então, Deus, obrigado. Palmas para Deus. Então, o Romero Brito. Muitos criticam ele pela obra dele ser
sempre a mesma, o mesmo modelo, o mesmo estilo. Só que a gente tem que ver assim, o artista, ele cria uma maneira de trabalhar, ele cria a marca dele, a arte dele. E para ele chegar nesse senso, ele demorou. Ele teve que praticar, foram várias obras até ele chegar na perfeição que para ele é aquilo. E aquela obra dele, que todos criticam, faz com que ele viva bem hoje em dia. Que graças a esse trabalho deles que muitos criticam, ele ganha milhões por ano aí e vive melhor do que muita gente, né? Que critica ele. E apesar disso, o trabalho dele é um design. Ele teve um estudo em cima disso, tem técnica de trabalho em cima daquilo. E é isso. Tem muito o que falar. Geralmente quando ele vai fazer a obra dele, ele pensa em tudo, ele pensa em caminho do lugar que vai do céu, ele pensa em pontual, ele pensa nas cores, ele pensa em tudo antes de fazer a obra dele. A gente vê que a obra dele também é adaptável. Isso aqui tem gente que questiona, mas se tem público, então tem gente que tem utilidade para a obra. O público que decide. Então, se tem público e gente que usa isso, então serve para algo. Se o Romero Brito é um designer, como é que a arte dele começou sendo apenas um quadro e foi adaptada por outras pessoas, como chinelos, guarda-sóis, cadeiras? O design não foi feito por ele, ele fez a arte. A arte foi transmitida para outros utensílios. Como é que ele se transforma no designer a partir daí? Então, eu acredito assim, se ele pegou a arte dele para fazer uma marca com chinelo, por exemplo, então ele fez uma arte para ser adaptada para esse chinelo. Então houve um projeto em cima disso. Houve um projeto em cima do chinelo. Mas quem fez o projeto em cima Pergunta e ele responde. Senão a gente vai se perder. Mesma coisa para cadeira, para o armário, para uma camisa. Mas o design foi adaptado. Ela tem mil e uma utilidades. Ó, eu te dou um negócio, você faz aí o que você quiser. É esse o objetivo. Então você acha... Segunda pergunta. Segunda pergunta. Então, segundo o que vocês dizem, Romero Brito, quando começou lá no começo criando quadros para vender, né, que a arte deles são baseadas em quadros, os quadros deles viram utensílios, não é nenhuma arte direcionada. Na verdade, ele só permitiu que essa arte fosse usada nos utensílios, porque assim ele ganhava no autoral. Então, a partir daí, ele se torna um designer. Quando eu permito que a minha arte é usada em outros utensílios feitos por outra pessoa, isso me torna um designer. Se eu pegar um quadro do Picasso e aplicar no chinelo, autorizado por Picasso, isso me torna um designer. Picasso, então, não seria um artista, seria um designer. Isso que vocês querem dizer. Obrigada. O vender, ninguém trabalha de graça. Então, não, eu faço caridade, eu faço design porque eu sou caridoso. Agora, uma arte pode vir assim, muito bem. Ele chegou no nível que qualquer artista queria chegar. Ele é mundialmente famoso. Ele é conhecido, todo mundo conhece ele. E todo artista, uma artista muito tem uma utilidade. pura utilidade. Mas então, Terceira pergunta? acabou? É. Maravilha, Então, a pergunta não foi respondida. Porque eu não perguntei, tipo, Tu perguntou sobre o eu não perguntei se ele vende a arte dele, ele tá comercializando. Eu perguntei por que uma pessoa que faz uma arte e essa arte é aplicada em um utensílio por outra pessoa, automaticamente ela vira um designer, sendo que ela só permitiu que a arte dela fosse aplicada a outra coisa. Ela não projetou a cadeira, ela só permitiu que alguém colocasse a estampa do trabalho dele na cadeira. O fato Isso de me ter uma torna utilidade designer. quer dizer que está além da arte. Essa é a resposta, tá bom? Mesmo se não tenha sido feito por Se ele. tem uma utilidade, Mas se a tem utilidade Calma aí, música na vez aí. Teve utilidade, então foi um design, não foi só uma arte. Você mesmo falou que foi a arte dele. Então quem fez a arte dele? Então eu posso pegar, tipo assim, o criador da lâmpada. Eu pego, assim, a criação da lâmpada. Eu peguei e fiz a lâmpada ali. Eu quero colocar a minha estampa na lâmpada. Eu sou um designer.
designer, eu fiz a lâmpada. O dia você conseguiu colocar a estampa da lâmpada, você fez um design. Você fez um design da lâmpada. A gente concluiu aqui que o Romero Brito não é designer por causa que ele é um artista, ele cria a arte dele para outros projetarem em cima da arte dele. Ele não projetou nada, ele não projetou o chinelo, ele não projetou a cadeira, ele só fez a arte. Ele é um artista, não é um designer. Eu sou a Mariana Bruno e a gente está aqui para falar que cake designer é designer. Porque o cake designer ele precisa projetar o seu projeto. Ele pensa antes de fazer. O cliente vai até ele e fala: meu filho vai fazer 5 anos e vai ter uma festinha do Homem-Aranha. Eu quero um bolo para ele. Ele vai pensar na idade da criança, ele vai pensar no tema da festa, ele vai pensar em tudo isso, vai esboçar a ideia dele para pensar tudo para sair do jeito certo para uma criança de 5 anos com uma festa do Homem-Aranha. Ele precisa, além de pensar e esboçar a ideia dele, analisar se isso está correto e depois disso ele precisa executar toda essa parte de planejamento. Depois que ele já sabe mais ou menos o tempo que ele vai gastar, as coisas que ele vai precisar para fazer o bolo, ele simplesmente vai comprar os ingredientes que ele já tinha numa lista, ele vai fazer a massa, saber que ele estudou para saber se ele precisa primeiro fazer a massa, fazer o recheio, se ele vai montar o bolo, que dia, quanto tempo isso é necessário. Tudo isso ele já tinha planejado antes e aí essa é a hora de executar. E aí ele faz o bolo de acordo com aquela ideia que ele teve inicial e ele precisa montar direito de uma forma que fique esteticamente agradável, os elementos dispostos em bolo agradável, que fique tudo certo. E ele precisa pensar também depois disso como ele vai guardar o bolo, se pode estragar ou não, se vai derreter ou não, como vai ser entregue. Tudo isso ele precisa pensar antes de executar depois. Para no final, quando ele chegar, no dia de entregar o projeto, ele conseguir fazer o que ele precisava no início, que era comunicar para o cliente a ideia que o cliente trouxe para ele que ele projetou. Porque você não vai aparecer numa festa de 6 anos com um bolo de casamento. Para isso você estudou, você fez um projeto inteiro, você montou, você não colocou a parte menor embaixo de forma que não fosse ficar esteticamente agradável. E ele atingiu uma utilidade porque ele alegrou as pessoas que estavam na festa, porque ele é visualmente bonito. E ele tem o seu princípio, que é comer. Então ele tem uma utilidade e ele transmitiu a sua mensagem. Até uma dúvida, ele seria realmente designer pegando. Para construir bolos tem que ter ingredientes que já existem, ingredientes já projetados para aquilo. Ou seja, se você pegar ferramentas, objetos e peças orgânicas que já existem e criar um objeto, uma comida, uma forma, você está sendo designer também? Sim, porque você comprou todos os ingredientes que vai fazer a massa para você, para colocar na forma, para a forma ficar pronta. As cores elas geralmente não vêm das tonalidades que você necessita, porque corantes não são assim tão diversos. Então você precisa realizar uma mistura para chegar numa cor que você precisa, para poder colocar na cobertura, para ficar do jeito que você pensou, que ela pesquisou, para poder chegar no cliente. Do mesmo jeito que um designer gráfico precisa usar o papel e o lápis para fazer um rascunho, ou o Photoshop, o Illustrator para fazer uma arte, o cake designer precisa de uma panela, de uma massa, de uma farinha que foram feitas por outras pessoas para ele fazer seu bolo. Ele está criando algo dele, mas ele está usando outros utensílios assim como qualquer outro designer. É uma questão de termos aí. Você não acharia que seria um artesão, mas dentro de um certo ponto de vista pode ser design. Lembrando que vocês estão jogando a argumentação delas, não necessariamente o conceito da palavra design como tudo aquilo que a gente já viu, né? Sim, o argumento delas sobre por que elas são designers. Vocês acham que vai acontecer? Convenceu não pelo nome design em si, convenceu pelo todo o processo do projeto até o final, todo aquele processo de criação. Legal, então
Design de sobrancelha. Partindo do princípio da execução da sobrancelha de uma mulher, ou de um homem também, né? Tem um estudo que chama visagismo, que faz toda uma análise do rosto, métrica, toda a composição, porque dependendo da sobrancelha pode caracterizar a mulher toda por completo e talvez tornar a pessoa mais triste. Então o visagismo ele faz todo esse conceito, é uma técnica desde 1930, estudada por um francês, isso é real, e vem com esse conceito de que já existe todo um traço certo para cada tipo de rosto. Tem rosto ovalado, rosto quadrado, rosto retangular, e para cada um tem um tipo de sobrancelha adequada. Então, se não tiver um estudo legal antes de fazer, vai acontecer aquelas sobrancelhas ridículas que a gente vê por aí, toda mal pintada. Até o estudo de cores da sobrancelha tem uma característica, tem que ser estudado, não é colocar qualquer cor. Vai ter que estudar o cabelo, a cor do cabelo, o tipo de pele, para ornar o tipo de sobrancelha. Então, com as técnicas de hoje, com Photoshop, com tecnologias, pode-se bater uma foto do rosto da pessoa, fazer todo um estudo da sobrancelha para que possa, se vai ser arqueada ou se vai ser mais esticada ou mais comprida. Tem toda uma métrica do nariz, estudo de ponto áureo. Então a gente chegou à conclusão de que design de sobrancelha realmente é design. Design de sobrancelha é design. Deixa bem claro que é design. E a certeza disso. Design de sobrancelha passa uma informação, certo? O rosto ele passa uma informação. Tem tipos de rosto diferentes, né? Então você vai para aquela pessoa, é dividido em 3 partes. Você sabe que a parte do rosto mais superior é a parte mental. Então se a sobrancelha estiver diferente, passa uma informação. E com o design de sobrancelha você pode modificar isso, né? Então o cliente ele está querendo passar outro tipo de informação. Então com um design de sobrancelha tornar harmonioso o rosto da pessoa. Então ele é útil, entendeu? Ele passa uma informação, né? Ele é aplicável. O que mais? Tanto é que recentemente saiu algumas coisas no Facebook onde mostraram as pessoas, artistas sem a sobrancelha, e o quanto faz a diferença na estética da pessoa a sobrancelha, por mais que as pessoas não dão tanto aparência para isso. Né? Tem o estudo de fisionomia, acho que é isso. Sim, sim. O tipo do rosto. Então. É isso. Ele quer falar alguma coisa? Que já falaram várias vezes no rosto. Então é isso. Beleza. Estamos abertos a perguntas. Quer perguntar? Manda ver. Não é design. Que frio! Não, às vezes não. Questionamento, vamos lá, está aberto a perguntas. Isso. O design de sobrancelha, na verdade, ele copia já um template, algo já pré-estabelecido que é o próprio visagismo. Não existe algo inovador aí. Isso aqui não é uma técnica. Não existe algo inédito, existe algo inovador, na verdade. Mas não tem nada disso. Você já tem todos os processos de modo de sobrancelha para fazer. Não. Já tem tudo já pré-estabelecido. Você define de acordo com a característica da pessoa como ela quer. Não é como ela quer. Se o profissional não tiver toda a técnica e o estudo, se a pessoa chegar lá, eu quero a sobrancelha da novela, tem uma menina que tem roupa, por exemplo, mulher se baseia muito em novela. Ela não pode ter roupa. Ela pode não ter eu quero a roupa. pelos. Ela pode ter, exato, talvez ela tenha um volume. Então tem todo não é só questão de falar, o modelo da novela está com um vestido lindo, eu quero comprar um vestido. A sobrancelha não dá para falar, eu quero a sobrancelha da Angelina Jolie. Não dá, porque às vezes não vai ornar no rosto daquela pessoa. Então tem que ter um estudo. Tem que ter um estudo, tem que ter o volume, e vai ter que ser adequado com o tipo de rosto da pessoa. Sim. E aí é onde é a técnica do visagismo. Muda até a personalidade da pessoa. Sim. Dependendo do tipo de sobrancelha que você coloca. Mas não tem nada inédito. Segunda pergunta. Vamos lá, para a segunda pergunta. Não tem nada inédito, vocês não criaram algo. Você é o inverso, Isso quer dizer que só porque você tira e põe pelos. Você tira e apara pelos.
Você não cria uma imagem nova. Não, eu posso fazer uma tatuagem. Você remodela algo que já existe, cara. Você remodela algo que já existe. Não tem nenhuma criação aí. Você tem só uma remodelagem de algo que já está pré-estabelecido já. Não, você pode fazer aplicações. Sim, tem a micropigmentação, já é uma técnica que está começando. Já tem outras técnicas que estão avançando. Então tem a micropigmentação, tem as sobrancelhas que a rapaziada hoje está fazendo uns cortezinhos agora, que faz 3 talinhos na sobrancelha, tem uns que cortam metade, deixam só um cotoquinho. Então tem design, a sobrancelha tem design. Ó, vamos para o Júlio. Ela não pintou o cabelo, tem gente que pinta a sobrancelha. Com cores, fazem certos cortes. Então tem criações, tem inovações também no design de sobrancelha. Terceira pergunta, se tiver. Você é o Wikipedia, assim? Nós estamos aqui para representar, estamos falando sobre design de sobrancelha. Tem conhecimento para tirar suas dúvidas. Só faculdade de publicidade, cara. Tem que ter feito agora. Alguma pergunta? Bom, para mim a sobrancelha já existe moldes já. Você tem uma publicidade feita já. Você está com preconceito sobre a nossa área, entendeu? A gente tem todo um estudo, você está com preconceito da área sem ter argumento. A gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Terceira pergunta, questiona, cara. Aproveita. Lembrando que, se vocês não conseguirem questionar e eles conseguirem responder. Outra, no final depois a gente dá uns cupons para vocês fazerem Antes de cupom, eu tenho internet para isso. Eu posso pesquisar na internet. Ou seja, qualquer um então pode ser desenho de sobrancelha. Não, a gente aqui não qualquer um pode ser. Desde que estude, O segredo do design está no Google. É só você procurar no Google um molde, pesquisar para a pessoa o que ela quer, tirar um pelinho e outro e já design. A gente vai colocar de novo, não o que ela quer, é aquilo que realmente orna no rosto da pessoa, diante de técnicas, de visagismo, de estudo, com tom de cabelo, tom de pele, não é o que ela quer, formato de rosto, tem toda uma bagagem de estudo para chegar naquele conceito. Eu posso defender eles? Mas você pode, obviamente, votar a favor. Ele pode ficar na descrição também? Não, no final. Acabou. E aí? A gente já decidiu aqui. Que é 2 a 1. É design porque, tipo, qualquer um pode estudar para ser design. Então, se ele pode pesquisar na internet para ser design de sobrancelha, também pode ser o Melo Brito. Então, qualquer um pesquisa. Eu posso estudar. Aí não é pela gestão. Não existe nenhum legítimo. Ah, desculpa. Como que é? Não existe nenhum legítimo nisso. É só adaptação e inovação de algo. Eu vou abrir uma exceção que vocês responderem o ineditismo dele, manda ver. Se não tiver resposta, também já Ele é um ineditismo. A pergunta que não, você acha que não tem nenhum ineditismo nisso? João, faz a questão novamente. Faz a questão novamente. Não tem mais ineditismo, é uma adaptação que vocês fazem, uma inovação de algo que já está estabelecido. Tá. Vocês inovam, como se fosse. Vai. Responde, senão. É novo. Tem, a cada ano existe uma cor definida pela Pantone, a cor da moda vai ser XYZ. Então, do mesmo jeito que você pode chegar no momento e falar, agora o tipo de sobrancelha é sem quase nada, só um pisquinho, entendeu? Então... Exatamente. É o que o Igor colocou agora. Cada temporada existe uma cor Pantone que determina o que vai ser moda naquele ano. Nos designs de sobrancelha é a mesma coisa. Aí tem a evolução. Tem a evolução da área. Há 10 anos atrás ninguém se falava de design de sobrancelha. Você já ouviu falar de design de sobrancelha? Isso é uma coisa do momento. Há 10 anos atrás ninguém se falava em design de sobrancelha. A mulher aparecia com uma sobrancelha, parecia uma tatarana dessa grossura, ninguém questionava. Hoje a mulher aparece com uma sobrancelha bem fininha, tal, existem os questionamentos. Fulano pintou a sobrancelha, fulano deixou mais esticadinha. E criou-se a função do design de sobrancelha para justamente isso. O mesmo ator, o mesmo atriz, ele vai estar com uma sobrancelha diferente do filme do outro.
Porque a personalidade é totalmente diferente. Muda a personalidade, o fator mais determinante é a personalidade da pessoa. O Uma diretor sobrancelha pede, determina a sobrancelha da pessoa. Esse tipo de personalidade que faz o briefing e traz a sobrancelha da pessoa. Exatamente. Dupla, é só pra Isabela, vai, ok? Afirmou? Então, parabéns. Boa noite. Somos som designers, eu sou o Bruno e você é a Gabriela. Vamos lá. Começando. Do básico, o que é um designer? O designer, ele pega uma inspiração que ele teve, uma proposta que ele teve, um briefing que ele teve do seu cliente e adapta isso em algo que tem uma utilidade, que possa ser utilizado e que contemple as especificações desse cliente. Dito isso, o sound designer raramente começa já como designer. Ele começa como um artista. O artista produz arte, produz a música dele, as primeiras músicas dele, as primeiras expressões artísticas dele, com base no que ele quer para ele. A partir de qual momento ele se torna um designer? Ele se torna um designer a partir do momento que ele cria um público, que ele cria um grupo de pessoas que aprecia a arte dele, como ela é e quer mais disso. Ué, mas aí você me pergunta, mas como funciona o briefing dele? Como ele sabe o que essa... Como ele sabe o que esse cliente quer, uma vez que o contrato dele com o cliente é limitado? Acontece em shows, acontece em tardes de autógrafo, não é tão amplo quanto, por exemplo, um designer gráfico que entra em contato direto com o seu cliente. Funciona da seguinte maneira, funciona por adaptação. Ele vê a aceitação da música dele, seja ela uma música criada por ele enquanto Luan Santana, ou Metallica, ou qualquer banda ou artista musical, ou sendo ele um DJ que adapta a música de outros para um propósito. O propósito, por exemplo, de tocar numa festa, tocar numa balada, tocar às vezes a música inteira sem editar nada, numa festa infantil, ou uma festa de gala mesmo, dependendo da música que vai tocar. Esse contato dele com o cliente dele se dá através da aceitação. Se você vê que uma música teve um índice alto de aprovação, ela foi tocada em muitas rádios, tem tem muitos views no YouTube, muitas curtidas, se muitas pessoas pela rua estão cantando ela, se ela está se tornando famosa, os carros passam e essa música toca, ele sabe que ele está chegando perto de um padrão a seguir, de aceitação do público e do cliente. A música dele tem uma função, porque assim, acredito que ninguém na sala tenha dificuldades auditivas, todos possam ouvir música e curtir o que ela traz. Se você ouve uma música alegre, você fica animado. Se você ouve uma música triste, você também fica cabisbaixo. Essa é a função da música, é o objetivo que o artista quer com ela. Se você está triste pra caramba e quer curtir a sua bad, quer curtir a sua fossa, você não vai escutar uma música alegre, uma música divertida, um Henrique e Juliano. Você vai para aquele Luan Santana, assim, de raiz, que está triste, que está falando da tristeza dele. Bate a casa. Mas é verdade, é verdade. Agora, se você está alegre, se você está festa, balada, você vai escutar um rock mais progressivo, que você vai curtir, gritar e arrepiar o corpo todo, entendeu? Essa é a função dela. O trabalho do designer, do sound designer no caso, é transmitir emoções por meio da música, que ele descobre, ele cria um padrão dela, o molde que ele tem que seguir na criação dele, com base na aceitação do público. A princípio, eu vejo que se enquadra no mesmo caso do... Não mesmo, não quero fazer uma comparação com isso, mas é bem parecido com o caso do Romero Brito, que é um artista, um designer. Você cria algo para si, acaba propagando essa ideia e gerando a sua demanda. Entendeu? Mas você não deixa de ser um artista, a princípio. Onde fica a parte de criação? É onde entra o design mesmo? Vamos lá. Todos nós pagamos nossas contas, correto? Se todos nós pagamos nossas contas, e me desculpe, mas é muito difícil você viver de arte. O músico, ele realmente, o sound designer, o músico, ele começa como um artista. Só que a partir do momento que ele vê que ele precisa pagar as contas dele, e muitas vezes a arte que ele faz para ele não dá lucro, ele passa a desenvolver outros estilos
onde ele se adapte melhor e o público aceite melhor. Um exemplo claro disso é o Mr. Catra, o famoso Mr. Catra, que por mais que seja jocoso citar o nome dele, antes de se tornar funkeiro, ele teve uma banda de rock que não atendeu a demanda, o público não aceitou da maneira que ele imaginava que ele aceitaria, e ele deixou de produzir a arte dele como ele queria, essencialmente, para atender uma demanda popular do funk, no caso, aonde ele conseguiu criar uma composição de um planejamento, como todo designer tem que fazer, projetar a voz dele de uma maneira que combinasse com o ritmo do funk, com as letras que ele propõe, e o público aceitou. A partir desse ponto, ele deixa de ser um artista e se torna um designer. Eu não vejo ele como um artista que produz algo para si e acaba cativando o público com isso, mas ele não cria uma marca, estabelece ali uma marca que informa pessoas que levem isso adiante, entendeu? Mas no caso do músico, por exemplo, no caso do músico, você mencionou, por exemplo, o caso de um cara que produz uma trilha de um filme, por exemplo, que cria um som. No caso desse cara, é um designer também? Perdão, eu não consegui entender muito bem o que você quer dizer. Pode falar? Pode. Ele fala pra dentro pior que eu. Ele quis dizer assim, você falou no caso do músico, tipo, Los Andantes da Minhoca. Ele quer saber, tirando o fato do músico que canta pra popularidade, né, as pessoas ouvirem, ele quer saber se isso também se encaixa para as pessoas que fazem trilhas sonoras para filmes, novelas, sim. Vamos lá. Trilhas sonoras para filmes, primeiro, quando a pessoa é escolhida para fazer uma trilha sonora, muito provavelmente ela já é um músico, ela já trabalha na área. E do mesmo jeito que o já citado Mr. Catra, que deixou de fazer o rock que ele queria, que ele mantinha como expressão particular dele, para fazer o funk, esse músico muitas vezes tem que sair da área de conforto dele, aonde ele já estabeleceu um gosto musical dele, junto com o que os fãs gostam, o que o público gosta, para fazer algo que se enquadre melhor num filme. Por exemplo, um filme da Disney, aquele A Lenda do Tesouro Perdido, não sei se vocês conhecem. O Jota Quest, a banda do Jota Quest foi escolhida para fazer a trilha sonora. O Jota Quest faz músicas mais voltadas para a área do rock, um pop rock, mas para esse filme eles tiveram que usar uma expressão bem mais clássica, bem mais um soundtrack mais piano, tiveram que usar inclusive a ajuda de outros músicos contratados para ampliar a área de atuação deles e atender a demanda para o filme específico. Novela é diferente. Na novela, a gente já está tratando com um público que, no Brasil pelo menos, que é onde se passa novela com o nome novela, que ele já quer uma música que já existe, ele não quer que você crie uma música para o filme. Ele quer que você pegue a música que já existe e traga ela para a novela. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, músicas já consagradas que têm feito um sucesso aparente na atualidade, sendo adaptadas para aquele ambiente. Uma música mais povão, uma música mais com pagode, um samba, é levado para um ambiente de conteúdo na novela que seja mais próximo do povo, do público. Enquanto uma música considerada de uma classe social mais alta, uma música de shows mais caros, que é escutada, tem popularidade, mas não é tanto quanto a música de povão, é levada para você usar em ambientes, na novela no caso, de classe mais alta, do empresário que aparece na novela, da mulher rica que gasta dinheiro no shopping, lidando bem com o estereótipo. Então nesse caso ele está já pegando o produto de um designer que se tornou designer no sair da área de conforto dele e adaptando para isso. Eu tenho uma pergunta aqui mais para rápido. Tem músicos e produtores musicais que têm todo o projeto por trás, todo um processo de direção para chegar no produto final. E tem músicos e até produtores musicais que copiam e colam alguns ritmos, alguns instrumentos que já, algumas músicas que já, alguns sons, né? Que já o povo já está acostumado para viralizar. Só para viralizar. Então, todo músico, todo produtor, todo mundo que trabalha com som é designer?
ou tem artistas, tem designers e tem picaretas? 30 segundos para responder. O que acontece? Mesmo no âmbito do designer gráfico mais tradicional, nem todos que usam essa alcunha são designers. Você vê por aí muitas pessoas que não têm formação nenhuma e trabalham dizendo que são designers e muitas vezes fazem trabalhos horríveis, que mesmo o cliente não fica satisfeito, mas eles continuam usando esse nome. A alcunha de designer, de som designer no caso, ela pode ser usada, mesmo que irregularmente, por uma pessoa que não tem capacitação, que não tem estudo e preparo para isso. Aí vai do cliente analisar o designer, no caso, e verificar se ele tem realmente a capacitação para isso. Existem realmente picaretas na área, mas aí não tem como eu listar um por um e decidir quem realmente são designer e não é. Agora juntar você e o Sandro é uma empresa, assim, ó. Tem mais objeções. E aí, é ou não? Conclua. Dentro dessa perspectiva, eu posso conceder o título de designer. Muito obrigado. Ilustração é ilustração, cara. Sem mais objeções. É que eu tô sem a minha camisa, tá correto? Quando a gente quer criar alguma coisa, a gente tem que passar primeiro pro papel. A gente tem que montar, fazer um desenho para formar algo que seja útil. A ilustração é uma base disso e um complemento. Ajuda a descobrir quais são os defeitos disso e o que tem como ajudar. Se vai ser um utensílio que ajude ou não. A ilustração ajuda nisso. E acho que pode ser considerada e é considerada como design pelo simples fato de ser o começo de tudo. Então Deus também tem. Não estou falando de Deus. Isso aí é coisa de religioso. É errado. Protesto. Acabou? Ah, mano, acabou. Não vou questionar isso. Se não tiver nada para questionar, não design. Por quê? Por que não, cara? Vai perguntando ou vai definir? A gente vai definir porque vai poder ter argumento. Vai, testa a gente aí, vocês não são os bichões, hein? Vai, tô esperando. Quem vai atacar, vai atacar. Então ataca, vai te esperando. É o mesmo caso que eu falei do Romário Brito, do músico. Não tô querendo comparar, não tem nível qualitativo ali, entendeu? Então, é o mesmo caso do Romário Brito, do músico em si, músico, que é o quê? É alguém que faz algo para si e transmite isso para as pessoas. Você não faz algo para as pessoas, a ilustrador faz algo para si. O design, ele tem a função, ele pode até desenhar para fazer o projeto dele, mas a função dele não é ilustrador, ele não está ilustrando algo que já existe, ou um mundo idealizado por pessoas, para fazer que as pessoas vivam uma ficção. O designer, ele faz algo que seja útil para as pessoas no dia a dia, por exemplo, um relógio, um sapato, uma cadeira. Agora o ilustrador, ele vai ilustrar aquilo que as pessoas imaginam na cabeça dela, ou ilustrar algo que já existe. Não é função dele criar algo útil para o dia a dia. É função dele trazer a imaginação para o papel. Não fazer do papel. Não, mas ele não pede para as pessoas lerem, não para as pessoas usarem, não design. Então o design só cria coisa que é útil. Você não usa a ilustração, você... Vocês falam que Deus não é designer, né? É isso? Não, você está defendendo o ilustrador, não Deus. Não, eu estou perguntando para vocês. Vocês falam que a gente faz pergunta.
Eu tô ali quando você vê como Calma aí. Faça a pergunta de forma objetiva. Elas não fizeram. É que ela tava falando. Faz a pergunta de uma forma objetiva. Como vocês estão na situação de vocês? Lembra seu pronunciation. Tá. Pergunta. Não tem pergunta? O ilustrador, eu já falei, não é designer, ele cria pra si e você cria a sua ilustração através de outras formas. Não necessariamente. Qual é o processo criativo aí do ilustrador para buscar ali, para focar naquele gente que ele quer? Tem um briefing de vocês? Existe toda. Qual é o processo criativo dentro disso aí para atingir um público? Drogas. Além de drogas. Além de drogas. Aí você me pegou, porque. Como é que vai deixar responder? Responde. Responde. Obrigado. Pera, eu tô perdido aqui. Júlio, responde aí. Ô, Gil. Que é música, que Acredito, Acredita aí. E conclui. A conclusão é que a gente podia até acreditar que o ilustrador é o designer, cara, mas não dá. Obviamente que essa atividade, a proposta dessa atividade é fazer vocês compreenderem por meio dos argumentos de vocês, obviamente, e por meio de tudo aquilo que a gente discutiu durante 2 semanas, para que vocês pudessem aqui entender o que é design, e esse entendimento do que é design passa por aquilo que vocês viram e leram e discutiram durante esse tempo todo. Não existe aqui uma proposta de julgar o que é ou o que não é, ou o que pode e o que não pode, e nem quem é e quem não é designer. A ideia foi uma brincadeira aqui, né? Não tem como a gente falar aqui o que pode ser ou não pode ser considerado designer nesse momento, mas baseado nas argumentações de vocês, e essa era a vantagem das discussões aqui, essa é o ponto positivo das discussões, é baseado na argumentação vocês entenderem o que é design. E essas discussões aqui, elas foram bem interessantes, independente de qualquer coisa, mas me preocupa um pouquinho a questão do que eu fiz durante essas 3 semanas até chegar aqui. Porque se por acaso você não leu nenhum texto e você não conseguiu discutir em nenhuma aula, não tem por que você está vindo para cá. Beleza? A ideia de hoje é exatamente você discutir baseado em tudo aquilo que a gente viu. Então o acho, a partir de agora, não vale a pena. Tá? Vamos falar disso agora. Por que tudo tem que estar assinado? Exatamente. Vamos falar disso agora. Mais ou menos. Nossa, só essa. Peraí, não vai fazer Obrigado. Eu ia pedir um tapa na Ela quer explicar de novo, É sabe? que assim, design, você não necessariamente tem que trabalhar para alguém. Nem sempre necessariamente o designer é ter um cliente, Isabela. Rapidinho, eu sou Deus. Só deixa eu falar, eu sou Deus. Eu vi a inutilidade. Cala a boca, eu tô falando. Eu sou Deus. Eu vi a inutilidade que existe no mundo vazio e eu quis criar algo novo, quis criar alguma coisa nova pra cá. Eu quis que o seu corpo funcionasse do jeito que ele funciona agora. Que a tua cabeça fosse aqui, que teu pé te sustentasse, os caralho a quatro. Eu quis isso. Eu projetei isso. Eu não necessariamente tenho que ter um cliente.
Eu posso ser um designer se eu quiser ser um designer. Eu posso criar alguma coisa nova. Porque eu pensei depois que ela É a sua palavra de probabilidade. Eu tava nervosa. Treina. E por que você não assina no iDesign? Você falou, sai, como é que seu cliente chega em você? Trazer o gelo aqui pra gente. Oi, Isabela, você perguntou, como é que seu cliente chega em você? Eu não tenho que ter um cliente. Tu que falou como é que eu Deixa eu explicar aqui. A missão dele era convencer a gente de que era um design. Eu dei essa oportunidade. Eu só os questionei pra ver se eles me convenciam. Eu não tava querendo atacar ninguém. Eu só queria ser convencido. Eu só tô respondendo lá pra você. Respondendo agora? Deixa eu explicar. Mas é não, Luiz. Eu lembro que quando eu matei ele. Nossa, não. Olha o barraco da novela da Robin. Vamos entender. Primeiro, a gente precisa diferenciar algumas coisas, tá? Como é que a gente pode concluir o que é design? A gente entendendo que design é um projeto, beleza? O projeto em si, ele não está simplesmente no fato de fazer algo impresso em cartaz ou alguma coisa do tipo. O projeto está no fato de você, desde o início, entender o ato de projetar. Ou seja, eu tenho a base, pesquisa, planejamento, desenvolvimento, antes criação, e aí eu projeto isso com o intuito de comunicar. Sem comunicação eu não tenho design, e obviamente que essa comunicação parte pelo sentido estético. A gente tem como compreensão de que o simples fato de eu projetar alguma coisa bonita pode se tornar design. Mas a gente já percebeu que eu preciso ter, em alguns momentos, um objetivo comunicativo para que eu possa ter um projeto de design. Então, vamos entender cada item. Se eu chegar e concluir, começando por Deus, por que eu poderia, neste momento, defender que Deus é um design? E aí eu penso no seguinte: vou discutir utilidade. Tudo aquilo que foi feito por Deus como um projeto é útil. Aí você vai falar assim, não, desculpa, mas aquilo não é útil, é inútil. Ou X é inútil. Ou é inútil por parte de quem? De quem projetou ou de quem consumiu. E aí percebam o seguinte: a partir do momento que eu construo alguma coisa, como uma cadeira, e essa pessoa não pode sentar, por algum motivo, aquele meu projeto de design para aquela pessoa se torna inútil. Mas o que eu projetei é inútil? Então a discussão sobre o que é inútil e útil, ela faz parte do processo de design como projetor e também como consumidor. Isso precisa ficar claro. 2. A partir do momento que eu considero qualquer coisa ligada à obra de design como boa, eu estou entendendo que o designer só faz produtos, peças, conteúdos que são bons. Mas o que eu posso considerar bom ou ruim? O bom e o ruim é muito mais um senso crítico de valor sobre alguma coisa, e aí entra consumo e projeto, do que propriamente alguma coisa ser boa por si só. Exemplo: como é que eu posso julgar uma obra do Romero Brito como boa ou ruim? Simplesmente pelo fato de eu achar bom e de eu achar ruim? Se for por isso, eu simplesmente não consigo julgar se é bom ou ruim. Agora, se eu conseguir julgar por questões estéticas, projetuais, etc., provavelmente eu consigo chegar a uma conclusão de que aquele projeto é ruim. 3. Eu só consigo falar de design se eu falar de projeto. Eu não consigo falar de design se ele for produzido por si só. Um exemplo: eu não consigo falar que o ilustrador é designer simplesmente se ele produz imagem. Agora, se eu falar que ele produz uma imagem comunicativa e que aquele conjunto de imagens passa uma mensagem e vende alguma coisa,
Não no sentido vender, ganhar lucro comercial, no sentido vender de posicionamento. Eu posso considerar aquele ilustrador um designer, mas nem todo ilustrador pode ser considerado designer. E a gente entra na discussão que a gente fez na semana passada, e eu trouxe uma frase para vocês sobre estilo. O cara sim pode ter um estilo, e se ele tiver um estilo ele é artista, mas ele pode utilizar técnicas aprimoradas de desenvolvimento próprio e símbolos criados por ele, para que ele possa, a partir daí, sentir a segurança de criar um projeto de design. Existe uma diferença. Então, o Romero Brito, futuramente, ele pode ser um designer? Se ele fizer design, sim. Mas se ele continuar sendo artista, não. E aí vem a questão colocada aqui. Pô, mas o Romero Brito lá, ele não pode ser considerado designer porque ele produz uma arte, alguém coloca aquilo no chinelo. E o chinelo não é arte. E aí a gente esquece projeto. Porque projetar alguma coisa não é apenas computador ou impresso. Projetar alguma coisa é projetar em algum lugar para alguém poder ver e passar uma comunicação. Independente se é no chinelo, numa camisa ou ali no computador. Agora, o que o Romero Brito não faz? Projeto. Porque em nenhum momento ele faz pesquisa, criação e planejamento baseado nas necessidades, nos problemas de alguém. Hoje ele não faz isso. Hoje ele não faz isso. Mas a partir do momento que ele fizer isso, ele pode sim ser considerado designer. 4. Existia uma questão muito dúbia sobre o que é o artesão. E aqui houve uma confusão gigantesca por parte do Bruno do que é o sound design. Ele não é músico. Músico é artesão. Beleza? O Jota Quest, quando faz uma música ou faz uma trilha, etc., para um filme, ele continua sendo músico. O cara que chamou o Jota Quest para fazer isso, ele é o sound designer. É ele quem vai adaptar aquilo, perceber se aquilo é útil, se não é útil, se comunicou, se não comunicou, e não quem fez a música. O sound designer é o cara que projeta o som, é o cara que se comunica por meio do som. Mesmo o músico se comunicando muitas vezes por meio do som, passando uma determinada sensação e etc., ele não é um designer, ele é um artista. E o artista faz isso. O cara que pinta um quadro melancólico, ele está passando um sentimento, está passando uma sensação para quem está consumindo aquilo. Mas de certa forma, será que ele projetou aquilo para alguém? Baseado num problema, numa necessidade de alguém? Pode pôr. Não. Então, perceba uma diferença entre eu ser um artista e eu incluo aqui o ilustrador, músico, ilustrador e etc. Eles são artistas que podem sim se tornar designers. Mas para que eles sejam designers, eles precisam produzir alguma coisa no âmbito produção comunicacional, que sim, utiliza estética visual, que é o que a gente produz, mas não tão somente visual, porque eu não consigo fazer isso por meio de som, mas esse cara aqui comunica. Sim. Outra pergunta, é que a gente está falando do sound design, eu estava comentando com ele. Aquelas pessoas que fazem trilha de filme, né, mas tipo aqueles sons, por exemplo, de caminhar, do cara chutando a bola, que tipo, aquilo não é o som original. Não, é o cara que criou aquele som para passar a comunicação para mim. Esse cara sim é o sound design. No sound design eu só pensei em filme, não pensei em música. Sim, entendeu? O sound designer não é aquele que cria música, tão somente por criar música e passar uma sensação. O sound designer é aquele que projeta a música. É diferente. É o cara que criou toda uma comunicação por meio de um áudio. É diferente. E o DJ que, através da batida, a frequência, consegue mexer na parte fisiológica da pessoa que está escutando? A parte fisiológica dele, ele está passando uma mensagem ou ele quer simplesmente entreter? Por quê? Um cara que toca guitarra rápido, naquele momento ele pode estar mexendo com sua questão fisiológica. Ele pode estar ali naquele momento ativando em você e falando, isso é legal. E você ganhando euforia que você não tinha antes de você chegar lá. Que tipo de comunicação ele está passando? Aquele momento ele está falando assim, olha, agora nesse momento eu estou criando um som para que você possa entender como funciona um ambiente de uma caverna.
E aí ele trabalha com o som e etc. para projetar aquele som em determinado local. E aí ele percebe que aquele som, se for colocado em determinado ambiente, somente aquela pessoa que estiver naquele local vai escutar e não vai interferir. É um projeto de acústica. É um projeto muito maior do que apenas criar música. Mas não esbarra na questão, tipo, já existe um músico para isso, tipo. Aí entra, porque a profissão músico é aquele cara que conhece o som. Assim como você quando faz um cartaz, já existe um artista que poderia pintar o cartaz. Na verdade, se esbarra nas profissões, né? Qual é a diferença entre você, designer, e um artesão? Um artesão, ele faz unicamente para ele ou para alguém, mas ele consegue reproduzir aquilo de novo? Da mesma forma, do mesmo jeito? Escalar. Mas chamando ainda aí porque que design também. E aí vem a maior defesa de todas, e aí no caso dos 6 que foram colocados aqui, foi do cake designer e do designer de sobrancelha, porque eles entenderam e venderam a todo momento projeto. E isso é importante. Ou seja, o pessoal do cake designer, quando veio aqui na frente da outra turma também, eles venderam a todo momento que eu comunico, que eu estudo materiais, que eu preciso projetar, ele é funcional e útil, ele passa uma mensagem, ele vende um sentimento, ele é um projeto. Mesmo você falando assim, não, mas esse cara nem estudou cor, esse cara estudou... Ele vendeu um projeto. Posso fazer uma pergunta pro grupo do design? Pode. Eu estava querendo perguntar. Não, é assim, vocês falaram que tem visagismo, né? O nome? Visagismo. Que sempre vai ter um estudo do rosto da pessoa, Sim, você poder fazer sempre o que a gente insere. Sim. Não estuda só a sobrancelha, o visagismo estuda toda a composição do seu rosto. Isso. Aí, vocês falaram que... Tem visagismo de cabelo também. Não, vocês falaram assim, todo ano vai a Pantone. Sim, ela lança define uma cor. Aí depois vocês falaram que vai sempre ter uma sobrancelha que vai ser o estilo do ano. E vocês estão querendo falar que não, todo ano vai ter um design de sobrancelha? Não. Aí você entendeu, talvez. Eu entendi errado, então. Naquele momento ele entendeu o seguinte: como tem, colocou como uma exemplificação, como tem a Pantone que coloca vestidos, determina outras coisas. Às vezes, isso é uma coisa nova, o design de sobrancelha é uma coisa nova. E como tem coloração, né, você tem um cabelo mais alourado. Tipo, a sobrancelha não pode ser, talvez, um vermelho. Tipo, não determina, tem todo um estudo para que chegue naquela cor. A grande discussão, viu, Luiz? Acho que a grande discussão, e isso foi colocado aqui, eu acho que é um grande preconceito que a gente tem. Porque, obviamente, que a palavra designer ganha um status. Então, qualquer profissão na área de comunicação, arte, etc., independente de ter um estudo ou não, mas qualquer profissão que tenha a palavra designer antes ou depois, ela ganha um valor, ela ganha um status. Então, quando o cara coloca lá hair designer, ele ganhou um valor, ele não é um cabeleireiro, é um hair designer, ele ganhou um valor, e aquele valor tem um atributo, aquele atributo, obviamente, que faz com que ele ganhe um status, e aí, financeiro, etc., aquilo vale a pena para ele. Agora, qualquer pessoa que faz sobrancelha pode ser considerada um designer de sobrancelha, e aí que está a questão. A questão é, eu preciso compreender até que momento eu tenho um artesão, eu tenho um artista, e até que momento eu tenho um designer. Porque a gente também não pode considerar um ilustrador um designer. Assim como eu não posso considerar um cara que faz sobrancelha designer. Assim como eu não posso considerar um cabeleireiro designer. Agora, se o cara trabalha em composição, se o cara comunica alguma coisa, e se o cara principalmente visa a questão, como a gente falou, do capitalismo até hoje, diferenciar, criar uma identidade, posicionar, etc., eu posso falar que eu tenho design. Por que muita gente ainda briga? Pô, mas então quer dizer que existe design de sobrancelha, assim como existe cake design, assim como existe hair design? Na verdade, a discussão é muito mais ampla do que isso. Porque a gente precisa entender se qualquer pessoa que faz sobrancelha pode ser chamada de designer de sobrancelha. O que eu falei, eu posso ir no Google lá aprender a tirar e aplicar pelos. Mas aí que tá. Aí que vem a. Então, aí que vem a questão. Qualquer coisa hoje a gente consegue estudar. Qualquer coisa. Se você falar hoje assim, putz, ó, quero ser médico. Obviamente que dependendo do médico, não. Foi o pior exemplo de todos, né?
Vamos supor que você queira trabalhar com alguma parte visual. Quero trabalhar com imagem, com vídeo. Eu posso trabalhar com efeitos visuais, etc. Desculpa, se você for na internet e perder lá 2, 3 meses, 4 meses estudando tutoriais, etc., você vai ficar expert em efeitos visuais. Isso quer dizer que o simples fato de eu estudar por conta própria não me torna um designer, porque eu estudei por conta própria? Não. Se você falar que existe aquele espaço e em cima daquele espaço eu não consigo produzir nada de novo, eu vou falar assim, putz, fica difícil. Agora, eu consigo produzir coisas novas, eu tenho um estudo, eu tenho uma perspectiva, cada rosto é diferente do outro. Apesar de eu ter uma forma, se for por esse lado, eu vou falar assim, não, então desculpa, eu nunca vou poder utilizar rosa para homem, eu nunca vou poder utilizar azul para mulher, eu nunca vou poder utilizar a forma arredondada para homem, porque já existe o padrão de que homem trabalha com forma quadrada e azul e mulher trabalha com forma arredondada e rosa. Isso é um estudo. Então as cores verde, amarela, etc. só funcionam se for assim. Se eu quebrar isso, se você quebrar isso, você faz design. Se você não quebrar isso, você faz cópia. Você não conseguiu entender o processo para poder quebrar o processo. Então, justamente em cima disso, como muitas coisas assim, dependendo de onde ela for usada, ela vai ter características de design e outras vezes a mesma coisa não vai ter essa característica. Exatamente. O mesmo que você passou, ele fala, é uma questão de um pouco de bom senso isso. Você definir o que é design ou não é só preto no preto, branco no branco. Não existe uma clareza ou uma exatidão matemática de que isso é design e isso não é design. O que eu acho que envolve um pouco também é assim, o fator de usar a palavra design, trazer valor, faz com que, por exemplo, uma mulher que faz bolo já achar que é uma cake design. Aí ela começa a usar, por exemplo, cake design só porque faz bolo. Aí quando entra aquele cara que faz televisão, que não sei o nome dele hoje, não sei, o cara faz os bolos. Até vou dar um exemplo dele mesmo. Eu fiz um bolo, no caso lá do banho lá. O cara fez um bolo, aí ele desenhou o bolo, fez uma escultura e etc. Beleza, aquele bolo é útil. Qual é o objetivo do bolo? Sabe o que ele utiliza ali? Ele utiliza aquela pasta americana e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando, que quando você come aquele negócio, ele não tem nenhum gosto. Ou seja, eu criei a imagem, mas eu esqueci do produto. Então, esse cara fez design. Ele fez. Pensa num site. Meu objetivo do site é, vou criar uma rede social, onde as pessoas não podem se comunicar. A gente fala da brasileira, não, americano não fez. Mas eu só queria, Aí eu vou deixar na merda. ele vendeu a imagem do bolo, Ele comunicou, vendeu. mas ele não vendeu a imagem. Então, vender imagem. Agora, para vender imagem eu preciso. Mas para vender imagem, aí tem outra questão. Para vender imagem eu preciso do bolo. Se ele fizesse uma escultura que não fosse um bolo. Mas partindo do pressuposto que o bolo talvez seja a coisa mais importante de uma festa, tipo assim, mas uma noiva, por exemplo, que não tem um bolo, ela vai chorar 300 mil anos. Uma criança que uma festa que não tem bolo, tipo. Voltando que ele falou assim, só porque eu fiz um bolo quer dizer que eu fiz design. Não necessariamente porque foi a mulher que falou, não sei se está no livro, acho que está, que no momento que você definiu o que é design, você vai matar o que é design. Exatamente. Não tem definição do que é. Eu não consigo definir hoje porque ele é tão amplo, mas tão amplo que eu não consigo criar uma definição única para isso. É difícil. O que eu preciso entender é o que não é design. Isso eu preciso entender. Exatamente. O que eu preciso entender é assim, isso não é design. Eu consigo concluir que o Romero Brito não é um designer? Consigo. Mas eu consigo concluir por quê? Porque ele está muito próximo de artista por causa disso, e aí ele não é designer. Agora, eu consigo concluir o que é design ou o que é um designer? Cara, em processo evolutivo, em um processo tão complexo como é o nosso, onde a cada momento, eu estava conversando com a Luana, ela está trabalhando como designer instrucional. Aí você vai falar assim, o que ela faz? E cada momento vai ter uma profissão nova ligada à área de design. Design thinking é novo. Aí você vai falar assim, mas o que é um design thinking?
é, obviamente, como o próprio nome já diz, pensar design, ou seja, uma forma estratégica que eu tenho de pensar projeto, para qualquer coisa, em qualquer profissão. Tem projetos e palestras e aulas de design thinking para médicos, para advogados. Aí você vai falar assim, putz, então o cara vai ser designer? Não, ele só vai começar a pensar de forma estratégica para realizar os projetos. Por isso que ele está fazendo um curso de design thinking. Ou seja, a palavra design está mais próxima de projeto. A melhor composição para isso é chegar próximo de projeto. É mais tranquilo hoje eu dizer que qualquer pessoa pode se tornar um designer do que eu classificar uma pessoa como sendo da área de design. É mais fácil eu falar que um fulano de tal, etc, uma profissão X, Y, Z, ele pode se tornar um designer, portanto que ele faça projeto, do que eu chegar e falar assim, não, desculpa, ó, somente essa categoria aqui de pessoas, eles são designers. Os outros que fazem projetos baseados em comunicação, etc, não podem ser. É muito amplo. Se eu pegar, por exemplo, uma frase que tem do Nietzsche, que é transformar design em fenômeno, por exemplo, não existe um fenômeno moral, existem interpretações morais para o fenômeno. Exatamente.